Olá, a ideia aqui é a gente desmistificar a insuficiência cardíaca e a doença de Chagas. Vamos passar por todos os pontos mais importantes, focando naquelas dúvidas e pegadinhas comuns para que todo mundo chegue na aula de patologia com o tema na ponta da língua. Bom, para começar, vamos com uma pergunta que já muda toda a nossa perspectiva. A insuficiência cardíaca, ela é a causa, o ponto de partida, ou ela é o desfecho, a linha de chegada das doenças do coração? A grande verdade é que quase sempre ela é o destino final. Pensem nela como uma grande via expressa para onde várias outras doenças cardíacas, infelizmente, acabam convergindo. É a falência da bomba. Então, esse aqui vai ser o nosso roteiro. Primeiro, vamos entender bem o que é a insuficiência cardíaca. Depois, a gente vê como o coração reage quando ele está sob pressão. Na sequência, as diferenças cruciais entre a falha do lado esquerdo e do direito. E para fechar, a gente mergulha de cabeça na doença de Chagas, desde a invasão do parasita até as sequelas crônicas. Vamos lá, direto ao ponto, o que é, afinal, insuficiência cardíaca? De um jeito bem simples, é quando o coração não consegue mais bombear a quantidade de sangue que o corpo precisa para funcionar bem. Ou então, para conseguir fazer isso, ele precisa de pressões de enchimento muito, muito altas. Ele já não dá conta do recado. E essa falha pode aparecer de duas formas. Tem a forma aguda, que é súbita, acontece de repente, como num infarto muito grande, e tem a forma crônica, que é bem mais comum. Ela vai se instalando aos pouquinhos, de forma gradual, progressiva, geralmente como resultado de anos e anos de uma hipertensão arterial mal controlada, por exemplo. Certo, mas como é que o coração reage a essa pressão toda? Ele não fica lá parado esperando, não. Ele tenta se adaptar. E é exatamente aí que entram dois conceitos que são chave: a disfunção e a hipertrofia. E aqui a gente tem uma bifurcação super importante. A disfunção pode ser sistólica ou diastólica. Na sistólica, o problema é na força de contração, na sístole. O coração fica fraco, ele não consegue ejetar o sangue direito. Já na diastólica, o problema é no relaxamento, na diástole. O músculo fica tão rígido, tão duro, que não consegue se encher de sangue adequadamente. Saber diferenciar isso muda o jogo na patologia. Para tentar dar um jeito na situação, o corpo lança a mão de vários mecanismos. Libera a noradrenalina para acelerar, ativa aquele famoso sistema renina-angiotensina-aldosterona, ou SRA, e o próprio coração começa a hipertrofiar. No começo, isso até ajuda. O problema é que, no longo prazo, são esses mesmos mecanismos que acabam piorando a doença. É a famosa faca de dois gumes. E falando em hipertrofia, ela não é toda igual, não. A gente tem a concêntrica, que é causada por sobrecarga de pressão. Imagina um músculo bombado, a parede fica super espessa e a cavidade lá dentro pequena. Isso leva à disfunção diastólica, porque o músculo fica tão forte que nem consegue relaxar direito. Do outro lado, tem a dilatada, por sobrecarga de volume, a cavidade se estica, fica parecendo um balão, o que geralmente leva à disfunção sistólica. O coração fica fraco para bombear. Essas analogias ajudam a fixar a ideia. Agora vamos avançar um pouco e ver as manifestações clínicas disso tudo. A classificação mais clássica é dividir em falha do lado esquerdo ou do lado direito. E a pergunta de ouro aqui é: para onde o sangue está voltando? Onde ele vai represar? Então, quando é ao lado esquerdo do coração que falha, o sangue que deveria ir para o corpo todo acaba voltando, represando. Onde? Nos pulmões. É daí que vem a famosa congestão pulmonar, que causa a falta de ar, a dispneia. E uma complicação seríssima é que o átrio esquerdo dilatado pode formar trombos. E olha só que ciclo vicioso terrível que se forma. O coração bombeia menos sangue, certo? Os rins sentem essa queda no fluxo e o que eles pensam? Nossa, tá faltando volume no corpo. Então eles ativam o SRAA para reter sódio e água. Só que esse líquido extra vai para onde? No coração, que já está doente. E isso só piora a congestão. Um sistema que se retroalimenta para o mal. Agora, e se o lado direito falhar? Bom, a causa número 1 da falha direita é a falha esquerda. O pulmão fica tão congestionado que a pressão lá dentro sobe e isso sobrecarrega o lado direito. E a consequência? Agora o sangue represa no corpo todo. É por isso que a gente vê o inchaço nas pernas, o acúmulo de líquido na barriga, a ascite e as veias do pescoço bem estufadas. E aqui tem um achado patológico clássico da insuficiência cardíaca direita crônica, o famoso fígado em noz moscada. O que acontece é que o sangue represado cronicamente no fígado cria um padrão de cores que, na macroscopia, lembra muito um corte de noz moscada. É um sinal bem característico mesmo.
Ok, agora que a gente já tem uma boa base sobre insuficiência cardíaca, vamos falar de uma das causas infecciosas mais importantes dela no nosso meio, a doença de Chagas. E a gente começa pelo começo de tudo, a fase aguda, o momento da invasão pelo Trypanosoma cruzi. Todo mundo pensa logo no barbeiro, né? A transmissão vetorial. E ela é a principal, sim. Mas é fundamental saber que existem outras formas. Transfusão de sangue, de mãe para filho e, muita atenção aqui, a via oral, principalmente em surtos ligados ao consumo de açaí contaminado, tem se tornado cada vez mais relevante. Na fase aguda, que dura aí algumas semanas, o parasita entra direto nas células do músculo do coração, os cardiomiócitos, e causa uma baita inflamação. O ponto crucial aqui, o que bate o martelo no diagnóstico pela microscopia, é encontrar os ninhos de amastigotas dentro dessas fibras do coração. Depois da fase aguda, a doença pode ficar quietinha por décadas, mas é na fase crônica que o estrago de verdade aparece. É quando surgem as sequelas mais devastadoras, atacando principalmente o coração e o sistema digestivo. A cardiopatia chagásica crônica é muito, muito grave. O coração fica gigante, o que a gente chama de cardiomegalia. Uma lesão super típica é o aneurisma na pontinha do ventrículo. A fibrose ataca o sistema elétrico do coração, causando bloqueios, mas o ponto mais importante de todos é este. A principal causa de morte nesses pacientes é a morte súbita, por causa de arritmias malignas. Além do coração, Chagas também pode detonar o sistema digestivo. O mecanismo aqui é diferente. O parasita destrói os nervos que controlam os movimentos do esôfago e do intestino grosso. Sem esses nervos para dar o comando, os órgãos perdem o tônus, não contraem como deveriam e dilatam. É daí que surgem o megaesôfago e o megacólon. E agora, muita atenção, porque aqui mora uma daquelas pegadinhas clássicas de prova. O megaesôfago, com aquela inflamação crônica e a comida parada, ele aumenta, sim, e muito, o risco de câncer de esôfago. Agora, e o megacólon, mesmo com todas as complicações, tipo fecalome e volvo, ele não aumenta o risco de câncer de cólon. Essa é uma diferença que precisa ficar gravada. E para a gente amarrar todas as pontas, a gente volta para a nossa ideia inicial. A insuficiência cardíaca não é uma doença em si, mas sim a consequência, a via final comum de várias agressões ao coração, seja por isquemia, por hipertensão ou, como a gente viu em detalhes, por uma infecção como a doença de Chagas. E para fechar, fica aqui uma pergunta para reflexão, para levar para a aula. De que forma a fibrose que a gente vê no coração de quem tem Chagas é diferente da fibrose de uma doença isquêmica? Pensar sobre isso vai ajudar a conectar todos os pontos que a gente discutiu. Espero que este resumo tenha clareado as ideias.